Agora entrou no Isso mesmo, Gervásio. Na doutrina espírita, tudo a gente paga, até a conta da internet. Esse Gervásio ajuda bem. Esse é companheiro. Bom, mas aí tá ao vivo, gente. 1000 perdões, 1000 desculpas, mas Não. é um problema com a internet. Ontem nós não tivemos problema nenhum, ficamos super felizes que a palestra conseguiu ser transmitida e... Nossa, a palestra foi realmente boa. então a palestra deu para salvar. Se por acaso cair de novo, gente, vocês me desculpem, a gente repete o estudo a semana que vem, porque a gente sabe que tem gente que está acompanhando semana a semana e aí não é justo a gente pular. Mas, então, para quem está chegando agora ou para quem estava acompanhando, nós tivemos problema na internet. Pergunta 330, 334, nós não fizemos nenhuma ainda, nós vamos começar. Então não dá tempo ainda da gente começar a conversar. O que não vai dar, talvez, é para a gente responder ao vivo, depois, se tiver alguém aí acompanhando. Está indo. Se conseguir as perguntas, se não, depois no particular a gente tenta responder. Deixa eu pegar aqui para tentar. Vamos lá? Vamos. 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Aí ver questão 166. Isso, aí eu coloquei a 166. Vamos fazer elas inteiras e depois a gente... Vamos. Depois a gente mata a 330 inteira, eu acho que é melhor, né? 166, então. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. E como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. E é assim que se deve entender? Evidentemente, a resposta. Tudo bem? 330A? Que já... quer emendar ela toda, né? A gente faz a 330 inteira, né? Então, 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Eu gostaria de começar pela 330A, que é uma pergunta que sempre sai também, né? Que eu acho engraçado. Que a gente brinca toda vez do treinar para morrer, né? do Moisés. Eu andei pesquisando. O espírita treina para reencarnar. Vou colocar na internet. Tudo sobre como é que fala, desdobramento e tal. Fiz lá treinando para morrer. Exatamente, para ver se ele dá realmente desdobramento. E aí o comentário que eu acho que a pergunta é interessante é essa, né? A reencarnação é a necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal. Então, na verdade, é um exemplo, é um comentário que a gente sempre faz, né? Então, o sofrimento de quem está lá para vir é o mesmo de quem está indo daqui para lá, né? Para quem está próximo, para quem está convivendo naquele ambiente, né? E a gente pega o nosso lar, tem uma passagem interessante, né? Do sofrimento, nossa, mas eu vou ficar aqui, será que vai dar tudo certo? Quer dizer, e a preocupação provavelmente seja muito maior de lá para cá, né? Exatamente. Do que daqui para lá, né? Porque o daqui para lá é inevitável e está no processo natural, né? Agora, o de lá para cá, eu acho que a preocupação deve ser muito maior, né? E a vontade de não vir deve ser grande. Porque o espírito morre de medo, né? Porque ele tem um monte de coisa para acertar. E será que eu vou conseguir pagar todas as contas? É como quando a gente recebe o salário, né? E aí vem aquele monte de conta para pagar, e qual é que eu vou pagar primeiro, né? E será que eu vou conseguir pagar todas? É mais ou menos esse temor que acomete o espírito na hora da reencarnação. Que ele já tem uma noção, né? Quer dizer, ele já sabe mais ou menos qual é o que vai se encontrar, né? Então. E daqui para lá, por mais que a gente estude, né? A gente falou todas essas últimas 4 semanas disso, por mais que a gente esteja preparado, a gente treine com essa história, a gente brinca com a história de treinar para morrer e tal, ainda é um
uma dúvida, né? Uma incerteza, um medo. Pois é. Né? E esse medo toma conta, porque a gente ainda não tem a consciência de como isso vai se dar, né? De como vai ser, como é que eu vou me encontrar do lado de lá. E aí a dúvida para cá é se eu vou ter sucesso ou não, né? E o inverso, será que eu consegui? Né? E enfrentar as nossas verdades, enfrentar, né, o que a gente prometeu e o que deixou de fazer. Né? Mas é a volta para casa, de qualquer forma, né? Seria para ser feliz se nós estivéssemos com a consciência pura. Como a gente não tem a consciência pura, a gente fica ansioso. Que é uma das questões que a gente estudou, né? Quer dizer, como é que eu me encontro do lado de lá, né? Depende de como você viveu, né? Exatamente. Dizer, então, se eu tiver com a consciência extremamente tranquila, eu vou me encontrar extremamente bem do outro lado. Agora, se eu tiver muita coisa para resolver, o problema vai ser um pouco maior, né? Pois é. E eu acho que é a depuração, né, que mata tudo aí. Para que eu preciso reencarnar? Para que eu preciso estar aqui na Terra, no mundo de expiação e provas? Por isso que ele faz essa. Ele faz questão de voltar na 166. Isso, né? Exatamente. Que para eu me depurar, eu preciso passar por uma nova existência. É como as provas, os estudos que eu faço, e aí eu vou fazer uma prova. Aí chegamos nós, né? Acho que aqui, né? 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? É a resposta. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, pega pesado, né? Mas eu acho que é importante. É que a Aline não está hoje e a gente sempre acaba ela fazendo esse comentário da punição ou do castigo, e a gente criou dentro da doutrina espírita nossa, mas Deus não castiga, Deus não pune, mas ninguém está falando, e isso a gente é importante a gente sempre reafirmar isso. Quer dizer, essa punição, esse castigo e tudo, não tem nada a ver com Deus, né? Ele não está pondo ninguém de castigo virado para a parede, ninguém, olha, você fez isso, então você vai pagar porque você fez. Uhum. Isso é só consequência, né? É como assim, ó, eu não entender álgebra, e aí me defrontar com um trabalho de álgebra, para mim vai ser uma punição. Mas não é que o professor quis me castigar, eu sou ignorante mesmo, eu não sei ainda. Ou eu te coloquei uma prova que você já devia saber e você não estudou o suficiente para fazer aquela prova. É outra questão, exatamente, né? É mais ou menos isso. Né? Não me preparei. Você tinha, tá aqui, tudo isso daqui é para você estudar. Você faz isso daqui e dia 30 você vem aqui fazer uma prova. Eu não estudei, isso daqui para mim vira um castigo, um martírio. Virou. Porque eu não vou ter a menor ideia do que você está me cobrando. Uhum. E aí, na verdade, é só a gente transformar. Mas é importante, e a gente criou esse medo absurdo em falar em castigo, em punição e tal, porque não, mas na doutrina espírita fala que Deus não castiga. Não, realmente ninguém está falando nada de Deus aqui. Né? Na verdade, é uma constituição punição para mim. Né? É o efeito daquilo que eu fiz. A causa está no indivíduo. Né? Como a gente tem estudado bastante, que né, toda causa se encontra dentro de nós mesmos, né? Do indivíduo. E o efeito... Sim, o que eu vou ter que passar porque eu não eliminei a causa. E aí volta de novo, acho que semana passada ou retrasada, né? A história da punição ou da incerteza que aguarda, que nós falamos agora há pouco. Eu tenho essa incerteza porque eu tenho convicção de que eu não fiz muita coisa que deveria ter feito, né? Ou fiz muita coisa que não deveria ter feito. Né? Eu estava lembrando aqui, né, da pergunta aqui, porque muitos há que não pensam na reencarnação, né, que nem sequer a compreendem. Então, é no estado de infância. A criança se preocupa com o futuro. Ela está preocupada que curso que ela vai fazer, onde ela vai trabalhar, como que ela vai sustentar. Como é que ela vai sustentar? Ela não tem essa preocupação. Por quê? Porque ela não está madura, não está no tempo dela. Para os espíritos, a situação é a mesma. Ele não está no tempo dele. Então, ele não vai se preocupar com o futuro, com as consequências de cada coisa que faz. É só a maneira que nós vamos
amadurecendo e vamos crescendo, é que nós conseguimos, então, pensar no nosso futuro, agir com mais razão, com mais propriedade, educando os nossos sentimentos, educando aí a nossa própria existência, né? É a depuração. 332, tudo bem, Ana? Tá, 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Essa é outra pergunta que constantemente fazem, né? São 2 pontos que toda hora cai muita coisa. Exatamente. Daí que era importante a gente ficar nele. Pois é. Deixa eu só ver se, gente... O Gervásio, eu acho que ainda ele está falando do anterior, mas... eu acho que ainda é do antigo. Gente, deixa eu só ver se está ao vivo ou não, porque aí a gente pede desculpa e continua o estudo sem... Eu acho que não está... Não, ele está sim. Está transmitindo. Então, gente, de novo, desculpa, a gente teve 1000 problemas e tal, então a gente não está respondendo as questões ao vivo, porque nós não estamos conseguindo acompanhar. Ainda bem que está conseguindo fazer a transmissão para quem está assistindo. De qualquer maneira, depois a gente dá uma repensada na possibilidade de repetir. Mas vamos lá, vamos fazer essa 332 então? Que é importante, eu acho que é uma importante essa primeira frase que ele disse, né? Porque a pergunta é: eu posso apressar ou retardar o momento da minha reencarnação? Aí o espírito responde: pode apressar, atraindo por um desejo ardente. Então, meu pensamento e minha vontade têm um efeito, né, no meu destino, né, no que eu vou fazer de futuro, atraindo essa reencarnação. Mas eu posso distanciar quando eu recuo diante de uma prova. E aí ele vem de novo falando sobre, né, que eu posso sim, porque entre os espíritos também tem os covardes e indiferentes que recuam no momento da reencarnação, né, e que não quer passar por aquele momento por medo, né, ou até por indiferença. Então, assim, se tem espíritos covardes e indiferentes, por quê? Porque nós somos os covardes e indiferentes. E mudei de plano, mas continuo sendo eu mesma, com as mesmas características. Eu mantenho as minhas qualidades, as minhas virtudes e também meus defeitos. E aí o meu defeito é querer fugir, né, de uma prova. E eu posso. Mas isso não significa que eu posso e fica por isso mesmo, né? E aí vem de novo o impunemente, né, que lembra a punição, né? Mas, de novo, porque é um efeito da minha causa. A causa foi: eu não quero assumir essa prova, eu não quero pagar essa conta, eu não quero pagar essa dívida. Como é que acontece no banco quando eu não quero pagar? Não lembro dessas coisas, né? Quase ninguém tem conta com o banco, né? Vamos ver, quanto tempo faz que o senhor não paga essa conta? Faz 15. Não, mas o outro ali faz 30. O que faz 15 vai pagar igual o que faz 30? Uhum. E para ele é uma punição? Se eu pensar, né? Mas não é uma punição que foi impingida por ele mesmo, né? Ele que foi que adiou a sua prova. Então, ele vai pagar os juros e correção monetária do tempo que ele ficou, né? E aí, mas fica difícil, porque parece que está se falando de dinheiro, está se falando de monetariamente, mas eu estou falando de uma economia, e economia espiritual, porque o que eu prejudiquei o outro, o que eu fiz sofrer o outro, eu também preciso experimentar. E aí esse experimentar é o sofrimento, é a dor, né? Que eu fico acusando Deus por conta dessa dor. Que né? Já é embutido, né? Enraizado. Tanto essa coisa do castigo, da punição, dele fazer, do meu sofrimento, já é enraizado na gente, né? Quer dizer, é difícil da gente conseguir
se desvencilhar. E aí que eu volto nesse ponto aí, porque é uma coisa que essa semana apareceu muito na nossa página, que é esse questionamento. Mas então, a doutrina espírita sempre falou que não tem punição, e vocês estão falando que existe punição e tal, mas aí é importante a gente sempre bater nessa história por conta disso. Quer dizer, é punitivo para mim mesmo, né? Lembra daquela história lá de trás, né? Onde que está a lei de Deus? Né? Na minha consciência. Quer dizer, então, essa punição ela vem das coisas que eu percebo que foram falhas, né? O que faltaram para a gente conseguir fazer, né? Porque assim, eu não consigo fazer o outro sofrer sem que eu experimente do mesmo sofrimento, né? Então, aquele que vai mexer com veneno, ele acaba também sendo envenenado por aquilo que ele está distribuindo, né? Isso no bem ou no mal, né? Por isso que é importante a gente conhecer, né, os efeitos dos nossos pensamentos, de nossos atos, para que a gente possa mudar o nosso próprio destino. Então, nós tivemos aí um crescimento de filosofias, de técnicas para fazer o repensar, para mudar o pensamento, para colocar coisas boas. Vamos falar sobre lei da atração. Nada mais é do que causa e efeito. Sempre vai acabar chegando nisso, né? A história que o Alexandre colocou ontem da palestra, o texto, né? Falou exatamente sobre isso, né? Eu achei fantástico o texto de ontem. Não sei se você chegou a ler. Que o filho estava com tanta raiva de um amigo, né? E o pai falou que tinha muita vontade de bater no amigo, estava com raiva. Aí o pai levou ele até um varal, tinha uma camiseta branca, e deu para ele um saco de carvão. Falou, ó, você pega e joga quando você tiver o que você quiser naquela camiseta branca, imaginando que é o seu amigo. E você está descarregando sua raiva, tudo que você gostaria que ele recebesse. E de longe, e se afasta. E deixa ele. E fica observando ele de longe. Aí o pai chega para ele e pergunta, como é que você está se sentindo? Muito satisfeito. Porque eu consegui acertar bastante. Ó, a camisa ficou suja. Ele falou, ficou? Então eu vou vem cá um pouquinho. Pegou pro se olha no espelho. Como você tá? Aí ele levou um susto e falou, tô muito pior que a camiseta. Então é isso. É isso. Você tá muito pior que a camiseta. Você não tá só sujo a camiseta, você tá inteiro sujo. Suas mãos estão sujas, seu rosto está sujo, sua roupa toda está suja, e não só aquele lugar da camiseta. Isso é uma grande lição, né? Mas... É verdade. Então, vamos... Mais alguma coisa que você queira destacar? Eu acho que não, né? Acho que não? Tá tranquilo, Essa né? do remédio, que seria capaz de curar? Acho que tem algumas aqui que tá dando para já participar aqui, que ainda não tá, mas eu acho que mais para frente, provavelmente na semana que vem a gente vai cruzar, mas já de quando começou para cá já vi 4 perguntando se existe tempo, e a semana passada já tinha vindo essa pergunta, né? Se existe tempo, qual é o tempo para reencarnar, né? E a gente já, aliás, a semana passada caiu porque a gente falou em funerais e aí é inevitável sair, e hoje nesse cai e volta a transmissão e tal. Também eu já vi aqui umas 3 ou 4, não sei, nem deu para ver se é a mesma pessoa ou não, mas a pergunta apareceu umas 3 ou 4 vezes, e é aquilo que a gente falou, não tem tempo determinado, né? Nós temos casos de reencarnações praticamente imediatas, né? Em contrapartida temos aí de 200, e aí existe uma suposta média de 150, 200 anos, de que foi dito em alguns livros, alguns estudos. Então, na verdade, a gente acaba tomando como referência isso como se fosse um padrão normal, né? Mas tem os anormais. Não esquecendo que isso não é regra, né? Que isso não tem um caderninho lá, desencarnei hoje, então daqui 150 você volta, né? Quer dizer, então isso é extremamente variável, e aí que é muito mais lógico, né? É variável. E por que variável? Porque cada espírito está num determinado grau e da necessidade da reencarnação para cada um no determinado momento que vai ser útil para aquela existência dele, né? Então isso fica extremamente lógico e racional a gente enxergar dessa forma, né?
Lembra lá que o espírito, naquela pergunta, ele pode atrair a sua reencarnação mais rápido do que o normal. Acabamos de falar lá pelo seu desejo ardente. Na 332, né? 332, né? Pelo desejo ardente. Eu posso adiantar esse período de reencarnação. Se é 150, eu quero ver se em 50 eu reencarno. E aí, esse meu desejo ardente, né? Essa minha vontade vai atração, né? Atração, a minha oportunidade de reencarnação pode surgir. E a necessidade, né? E a necessidade, né? Sempre lembrando, é importante, porque essa é uma pergunta que sempre sai, sempre lembrando que esse tempo e esse desejo ardente, tudo isso sempre em benefício da minha evolução, né? Sim. Sempre pensando de que aquilo vai fazer com que, para a minha existência, para a minha melhora moral, aquilo vai ser importante. Então, isso vai ser com pouco tempo, com mais tempo, aí vai depender do que o meu espírito, do que eu vou precisar para que isso seja aproveitado da melhor forma possível, né? Até isso eles têm que se preocupar com a gente, né? Pois é. Ainda somos crianças. Somos dependentes. Tem que ser tutelado até para isso. É lá, 333. Se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Importante, né? Importante porque são 3 ou 4 vírgulas aí que são importantes da gente, aquilo que a gente sempre conversa. É importante a pergunta. Então, se considerasse bastante feliz, quer dizer, dentro da minha expectativa, boa. exatamente. Tô de boa. Numa condição mediana entre os espíritos errantes, lembrando de novo que a semana passada saiu essa pergunta de novo e no Evangelho também, espírito errante não é o espírito errado, é o que se encontra na erraticidade, então é importante para a gente ir tomando par da situação, né? Então, condição mediana entre o espírito errante e, consequentemente, não ambicionar se elevar-se. Eu estou bem, estou achando que está tranquilo. Não quero mais não. Tranquilo e favorável. Vai dar trabalho. Poderia um espírito prolongar, e é a pergunta que ele faz de novo, né? A palavra que ele usa é muito forte. Prolongar indefinidamente esse estado? Né? E a resposta, ele usa o indefinidamente de novo. Né? É o mesmo. Né? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Certo? Então, a resposta, de novo, por isso que eu frisei lá o indefinitivamente. Então, mas eu posso, então, ficar um tempo a mais? Mas ele posso ficar lá de boa? Sente a necessidade, mas ele vai empurrado, né? Tem uma hora que ele pode empurrar. Não, você vai... Então, não, é isso que ele está falando. Exatamente isso que ele... Aqui não é o caso. Ele está falando, eu estou bem... Eu estou bem e eu estou escolhendo esperar aguentar um pouquinho mais. Então, mas aí eu posso ir compulsoriamente, falar, mas chega, você está muito de boa já. O compulsório é aquele que não está bem, né? Nem medianamente, ele está ruim na vida. Aí ele vai encarnação compulsória. Aquele que está bem, mas não quer nem evoluir porque vai dar trabalho, eu quero ficar lá indefinidamente. Não, mas aí o que ele está usando o exemplo é diferente. O compulsório é sempre aquele que está mal. Eu não tenho... Aí é a reencarnação compulsória. Ele não tem eu não tenho escolha. Eu não posso escolher ficar aqui ou não. Eu necessariamente tenho que ir. Porque aqui não está me servindo. De novo, não é castigo e nem maldade de ninguém. Eu ficando lá não está me servindo para nada. Então o que eu faço? Acelera o passo, porque vai ser melhor você encarnar agora do que você ficar aqui me dando trabalho. Exatamente. Não vai ter evolução nenhuma. Então, em vez de você ficar aqui perdendo tempo, nós vamos acelerar o processo. Aí é compulsória. Nesse caso aqui, eu estou bem, eu estou numa condição... E ele frisa aqui, lembra lá, eu estou numa condição mediana entre os espíritos errantes. Normalmente o compulsório é quem? É o que está estragado. Está completamente desvirtuado. Esse eu não tenho, eu não consigo, mas eu estou perdendo a chance, ele não está me dando trabalho aqui, não está evoluindo. Então, vamos tentar de outra forma, porque aqui não está resolvendo. Nesse caso aqui, por isso que eu estou falando, ele tem 3 pontos importantes da gente ver. Que é se ele se considera numa situação tranquila, se ele está feliz,
Se ele está numa condição mediana, quer dizer, eu tenho uma condição moral já, que eu posso definir se eu, é melhor é agora, eu vou já já. E aí ele faz a última coisa, que é o indefinidamente. Quer dizer, a resposta é o quê? Indefinidamente não. Por quê? Porque você vai ter que acelerar o processo, uma hora você vai ter que melhorar. E isso é o grande consolo da doutrina espírita para mim, né? É o saber que nós vamos chegar à perfeição. Exato. Se vai demorar pouquinho, se vai demorar muito, o problema é meu. A pressa de chegar lá é exclusivamente minha. Mas eu acho o grande consolo da doutrina, maior até da gente saber que a minha mãe, o meu irmão, o meu filho continua vivo, é eu saber que eu, por mais errado que eu seja, por mais que eu ainda não consiga acompanhar o que deveria ser moralmente, eu vou chegar à perfeição. Eu acho que isso é mais consolador dentro da doutrina do que o fato de eu saber que eu tenho o meu ente querido que ainda continua existindo. Isso é opinião minha, né? É porque, assim, nós fomos criados simples e ignorantes com a finalidade de sermos perfeitos, né? Essa é a nossa fatalidade. Querendo ou não. Querendo ou não, fatalmente nós vamos ser perfeitos. Aí o que Deus? Deus deixou o livre-arbítrio para que nós decidamos o quando e quanto seremos perfeitos, né? Lembrando que a gente tem essa finalidade de sermos perfeitos. Essa trajetória, essa caminhada até a perfeição, cabe a cada um de nós, né? E eu posso ir correndo, eu posso ir a passos largos e posso ir a passo de tartaruga. Agora, eu tenho que andar. Então, quando eu estou muito na tartaruga, no passo de tartaruga, o que a espiritualidade faz? Compulsoriamente, né? Por quê? Porque eu tenho muito caminho para ser percorrido e estou endividado. E não tenho condições de escolha. Então, você vai. Porque tá cheio né? Tô cheio de dívidas, tô cheio de inimigos da minha parte, ou eu fiz mal para uma humanidade inteira e eu preciso dessa reencarnação para depurar, né? A gente fala em um espírito reencarnar, só que a gente esquece que ele tá ligado a outros, né? A outros, exato. A evolução dele depende também de vários outros tentarem evoluir juntos, né? Porque tem uma história toda ligada aí, né? Né? Os outros tentarem que ele evolua e ele evoluindo também leva um monte consigo. Exato. Né? Nós estamos ligados parado, todos. Ele deixa a maioria com histórias indefinidas. A maioria progride, mas não consegue ser totalmente feliz porque ainda tem um que está para trás. Né? Ainda tem uma história ainda para trás. A história da ovelha desgarrada, que Jesus, né, deixa 99 e volta atrás daquela ovelha. Essas somos nós, né? As ovelhas desgarradas. E aí, então, né? Pode ser que agora, para esse momento, uma criança não quer ir aprender a ler e escrever. Como assim não vai aprender a ler e escrever? A base de tudo é se eu vou obrigar a ir para a escola para ler. Vou encantá-la, vou tentar convencê-la de que ela deve, né? Mas quando ele chega lá num curso universitário, ele pode decidir esperar 1 ano, pode decidir que vai esperar 2 anos. E esse esperar depende do espírito. Agora, quando o pai e a mãe vê que está demorando demais, o pai e a mãe não vai lá dar um empurrão, né? Ou vai lá dar conselho, tentar mostrar para ele. Então, mais ou menos isso sucede na vida espiritual, né? Eu acho que eu estou bem, não preciso progredir, não. Mas eu estou vendo todo mundo progredir, uma hora eu também quero. Mas nunca esquecendo exatamente isso, que somos todos uma família, né? Estamos todos interligados, né? Sim. Aquele que mesmo não quer ou não sabe, tem que andar porque outros precisam andar também, ou porque já andaram e estão esperando que ande, enfim. Né? Exato, né? O que foi que Jesus veio fazer à Terra, né? Então, é igual uma mãe que... Dá um empurrão. Né? Que já teve, eu acho assim, é muito parecido com uma mãe que já teve um progresso e não consegue ir muito além se não fica olhando para trás e vê que aquela criatura não sai daquele... né? A gente pega lá do livro Há 2000 anos, Lívia, né? Pois é. Já perfeita, volta para ajudar a sua alma gêmea, né? O tutor fala, você não tem necessidade de... Você corre o risco de falhar, não, mas por amor eu vou, né? E por amor ela voltou, né? Passou amores.
Bom, então deixa eu só retomar. Ah. Gente, hoje está um tumulto isso, né? Nós ficamos de ponta cabeça, eu vi aí. Então, mas é o celular que nós tentamos Não, arrumar. é claro que caiu. Mas é uma transmissão animada. Eles não estão acostumados. Gente, bom, mas pelo menos nós estamos conseguindo não fazer. Tem área de espiritual aqui, viu? Intercessão espiritual não, que tá caindo mesmo. Que a conexão tá ruim, nós trocamos o celular não vira de lado, hoje tá um transtorno, mas nós estamos conseguindo fazer. Os caras não querem fazer, mas nós vamos fazer. Exato. A gente não querendo fazer, mas nós vamos fazer. Somos mais chatos que isso. Essa questão de se adiar o meu progresso, ok, né? Você quer fazer algum comentário? Eu acho que isso é importante da gente gravar isso muito bem, porque é uma pergunta constante, né? E que gera uma dúvida muito grande, tanto que é o nosso problema agora. E aí, essa dúvida que você tem é extremamente importante da gente diferenciar isso. Mas então, e dá margem para a reencarnação compulsória? Dá. Mas é que por isso que é extremamente importante a gente se preocupar com a pergunta. E às vezes a gente passa a pergunta, aquilo que a gente sempre fala nos estudos, né? A gente acaba passando a pergunta meio por cima. Eu entendi. Na verdade, aqui, o que ele está dizendo é assim, por mais de boa que ele esteja, por mais ele vai chegar um tempo de consciência e fala, não, eu tenho que ir. E o compulsório não tem essa consciência. Não. Ele não tem consciência Ele nenhuma. não sabe onde ele está. E ele não tem escolha. Ele não tem esse tempo de escolha para ver, não, se eu vou agora ou se eu não vou, eu estou de boa aqui. Eu não tenho essa consciência moral para ter esse discernimento para ver se, não, já eu vou, espera mais um pouco. Não. É aquilo que nós conversamos agora há pouco. Quer dizer, não está adiantando. E aí, lembrando sempre que a providência divina é perfeita nesse sentido. Não adiantando eu estar lá ou aqui, qual é o objetivo da encarnação? E nós estudamos isso há 2 meses atrás. Na evolução moral. Então, se eu estou perdendo tempo, para que eu vou perder? Ninguém está. Aí entra a história do castigo, Para que eu vou ficar te deixando de castigo se isso não está adiantando para moral nenhuma sua? A mesma coisa que você pegar a criança e deixar de castigo e ele sabendo que daqui a pouco você vai comprar o que ele pediu. Adiantou o castigo? Resolveu alguma coisa? Eu vou te matar. Depois da 3ª vez, a criança já sabe que a mãe não vai matar. Resolve ameaçar? Não. Então, acelera o processo. Vão embora. Aqui na erraticidade não está adiantando nada. Vai porque não vou ficar perdendo tempo aqui. Preocupado com a evolução desse espírito e não como castigo. Certo? Acaba sendo um castigo para ele moralmente, né? Mas não que é imposto como castigo, porque eu estou preocupado com o adiantamento moral dele, né? Sempre com o adiantamento moral. É o que ele percebe, né? Ele percebe aquela situação como um castigo, mas não é imposto, né? Por Deus não é imposto. Ele está recebendo, é como uma plantação. Eu plantei um tomate. Eu vou receber o tomate. Como é que eu vou querer colher um feijão se eu plantei o tomate? Não tem. Aí eu não tenho escolha mesmo, não. Só antes da gente escolho voltar, na hora de plantar só. Essa é uma pergunta que já tinha saído também. Kátia Silene está perguntando: gostaria de saber se reconhecerei entes queridos quando desencarnar. Nós falamos disso na semana passada nos funerais, né? A gente reconhece, com certeza, né? O nosso coração vai reconhecer aquele que amamos em qualquer lugar, né? Sentimos a presença e às vezes sem mesmo ver, né? Percebemos. E isso a gente conversou bastante na semana passada, principalmente em relação a amor e afinidade, né? Eles vão reconhecer isso. Lembra que a gente falou dos funerais, das orações, e se chegava, se a gente reconhecia. Nós vamos sempre reconhecer quem nos amou ou quem nós amamos, né? Com certeza. Bom, 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe ver, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. A resposta
Eu acho que assim seria semelhante a essa daqui, né? De que se o espírito pode apressar ou retardar o momento da reencarnação, que ele fala sobre a atração por um desejo ardente. Então o espírito às vezes não sabe, mas ele deseja. O que ele deseja? A correção. O que é que está gravado no seu perispírito? Todo o erro cometido no passado, né? E se eu lesei determinadas regiões do meu organismo, na próxima reencarnação, fatalmente, esta imperfeição do perispírito vai se manifestar no corpo. É assim, né, que as crianças vão nascendo cegas, né, sem braço ou sem uma perna, ou com problema de gastrite crônica já desde a infância, né, com diabetes já desde a infância. Então, são as mazelas, ou seja, a depuração da alma que eu faço através da reencarnação. E essa é importante nessa tumulto todo de aborto ou não, né? A pergunta é extremamente interessante. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, quer dizer, já está pré-estabelecido que eu vou encarnar naquele determinado corpo, vou viver com aquele determinado corpo, vindo geneticamente daquele pai, daquela determinada mãe? É essa a pergunta. Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Se eu acreditar em uma única existência, inevitavelmente é feito na última hora. Certo? Ao acaso, né? Ao acaso. Exatamente. Você concorda? Se eu acredito em uma existência só, essa alma pode vir em qualquer corpo que aparecer na hora. Se eu não tenho pré-existência da alma e ela está sendo criada no momento que vai ser criado esse corpo, pode ser em qualquer um. Porque eu não tenho preocupação nenhuma com o que esse espírito, essa alma precisa para evoluir moralmente. Então, isso pode ser exatamente ao acaso. E ela criada exatamente naquele momento. Certo? Então, é essa a pergunta. E a resposta, eu acho que é aí para as dúvidas que existem. O espírito é sempre de antemão designado. Por quê? Entra em tudo isso que você acabou de falar. Quer dizer, eu tenho o que me acertar, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer um monte de coisas que está dentro desse planejamento e que não pode ter sido ao acaso. Então, eu tenho que ter sido preparado aquele determinado corpo, aquela determinada situação, para que seja produtiva a existência desse espírito nessa nova encarnação. Para a sua depuração, como a gente viu ali. Para ele, né, depurar, para ele evoluir, para ele melhorar, para ele fazer o trabalho que ele vem para fazer. Porque senão, se eu acreditar em uma existência só, realmente não. Ele pode ter sido na última hora. Naquele daí, não, vai aquele ali mesmo. Aquele ali, não está boa hoje, vai naquele. Então é exatamente isso. Né? Exatamente. Aí tem uma pergunta aqui só para gente. Vou completar e a Kátia está perguntando. A Kátia virou. O Gervásio está ganhando de você, hein? Quando desencarnar, eu que escolho como devo, e quando reencarnar, tenho que reencarnar muitas vezes, posso ficar sem reencarnar? Kátia, na verdade a gente acabou de falar. O reencarnar, nós vamos reencarnar, até conseguir chegar, ou até a gente chegar à perfeição. Então, esse tenho que reencarnar muitas vezes, ou posso ficar sem reencarnar, nós falamos agora há pouquinho na 332, né? Eu posso até um determinado limite, mas necessariamente eu vou ter que reencarnar para fazer com melhorar. Não, pode falar isso. Pode ir. Eu acho importante, porque às vezes a gente fica falando aqui termos, né? Depurar, né? E aí a pessoa fica assim, depurar é o quê, né? É para purificar? Pode até ser, né? Mas olha aqui no dicionário, purificar, limpar, desembaraçar algo, alguém ou a si mesmo, de sujeira, substâncias ou agentes indesejáveis. Né? Então, você vê que aqui, né, o depurar é livrar algo de alguém, de si mesmo, de mácula, de pecado, né? Aí no sentido já religioso. Então, é aprimorar-se ou aperfeiçoar-se. Então, mas ele abrange boa parte do que é. Ele abrange
o puro, né? Sem mancha, sem mistura. Então, o que é sem mancha, sem mistura? Eu vim da luz e eu sou luz. Mas neste momento, eu estou cheio de manchas, cheio de erros, né? E eu preciso depurar, me desembaraçar de tudo isso para poder, né? Então, chegar à perfeição, chegar a manifestar o meu eu verdadeiro, que é a luz. Aí, aproveitando essa explicação da Alice, Camila, então o espírito já vem preparado para as dificuldades que irá enfrentar para corrigir os erros de outras vidas? Com certeza, Camila. Mas assim, vamos aproveitar essa história. A gente só fala coisa ruim, vamos falar coisa boa também. Não é o fato só de enfrentar e corrigir os erros. Na verdade, eu venho para aprender. Então, na verdade, eu não tenho a reencarnação como castigo. Essa ideia de castigo na reencarnação, algumas outras crenças, outras religiões é que começaram a bater muito nessa história de que não, então a reencarnação é um castigo de Deus ou uma punição porque você errou, então você vem para corrigir. Não, na verdade é aquilo que nós acabamos de falar. A reencarnação vem como, para mim, uma dádiva divina, quer dizer, eu venho tentar acertar ou melhorar, e o objetivo principal é a melhora da minha condição moral. Então, com essa melhora da condição moral, inevitável que eu corrija equívocos. Que eu acerte dívidas, que eu corrija coisas equivocadas que eu fiz, erros que eu cometi, coisas que eu fiz com outras pessoas, que eu preciso entender que isso não faz parte do... O termo karma, que muita gente usa... Eu não gosto dessa palavra de karma, mas... Então, assim, a gente vê na doutrina espírita, quase você não ouve karma, né? Dentro do livro dos espíritos, eu não lembro muito dessa palavra karma, porque ela me soa como punição mesmo, assim. Então, mas a gente pode levar, na verdade, se a gente levar para o karma também, não é isso. É isso que eu falo, virou, o karma virou a história do karma com marido e mulher, sogro e... Então, mas isso virou uma expressão. Na verdade, o que a gente pode usar como karma, se quiser usar como karma, é exatamente isso. São as coisas que eu vou ter que passar para o meu aprendizado. O que nós precisamos ter de muito claro na reencarnação, que é o que a gente bate sempre, é que é uma oportunidade que nós temos de crescimento moral, de aprendizado. Então, é inevitável, lógico que se eu errei, se eu me equivoquei em outras existências, eu vou ter que corrigir, principalmente a correção, para que eu aprenda, para que isso já venha em mim na próxima. Quer dizer, eu já aprendi isso, está resolvido o problema. Tanto é que quando a gente aprende, né, eu posso não precisar mais da reencarnação. Porque eu já alcancei a luz necessária e não preciso mais retornar. Eu já me purifiquei. Agora, o que é purificar? Eu fui criada simples e ignorante. Tá. Fiz um monte de aprendizado. Agora vamos nascer no plano material para ver as suas escolhas. Aí, nasci no plano material. A minha escolha entre o bem e o mal, eu fui mais pelo egoísmo e decidi Em alguns momentos eu decidi pelo mal. Na próxima encarnação, eu preciso agora aprender e retificar aquilo que eu fiz, né? Porque eu preciso refazer, né? Consertar as bobagens que eu fiz no passado. E aí você pode... vou te interromper para você continuar essa resposta, porque a Adriana está perguntando isso, acho que cabe você emendar o que você ia continuar. Adriana Helena, gostaria muito de entender por que, por mais que uma pessoa seja boa, aconteça tantas coisas ruins na vida dela. Por isso que eu te falei, eu acho que dá para emendar nisso que você estava falando. Exatamente. Para aproveitar a resposta. Né? E aí, lembrando lá, né? Eu tenho todo o livre-arbítrio e toda a escolha minha passa pelo momento da plantação. Depois que eu plantei, eu preciso colher, limpar o terreno e plantar aquilo que eu desejaria colher para mim. Então, vou passar por uma nova encarnação para refazer aquilo lá e umas novas oportunidades de aprendizado. Lembrando que reencarnação, nem tudo que eu vivi e tudo que eu vivo é o que eu posso chamar de karma, é o que eu posso dizer, né, que eu trouxe para refazer. Apenas 5% da minha vida é aquilo que eu preciso retificar, porque Deus é generoso. Porque se Ele fosse cobrar toda a dívida, a gente estava enrolado, né?
Então, ele permite que esse crescimento seja gradual. Mas acontece que nas minhas escolhas de plantações, eu vou plantando raiva, eu tenho ciúme, em outro momento eu tenho inveja, e aí então eu vou me cercando de quê? De ervas daninhas. E eu preciso, para que esse meu terreno, alma, possa ser fértil, arrancar as ervas daninhas, arrumar aquela casa para plantar, deixar que a boa semente cresça. Porque nós temos dentro de nós essa semente da perfeição. Só que a gente vai jogando as ervas daninhas ali, atrapalhando toda a criação. E aí, se eu deixar a erva daninha crescer, o que acontece com a minha planta? A planta boa pode morrer, né? Vai ficar atrofiada, sem poder crescer. E eu preciso limpar tudo, jogar o fermento do amor, né? Remexer a terra, fazer das minhas preces a minha oração, orar e vigiar, para que eu possa, então, de futuro, ter um dia melhor. O que eu faço hoje? Eu estou colhendo o meu passado em 5%. O restante é a minha percepção, é aquilo que eu vejo. Então, às vezes, eu preciso começar a olhar para a metade cheia e não para a metade vazia, né? Lembrando do copo, né? Depende da forma que você vai olhar, né? Eu posso ver um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Então, muitas vezes a gente fica olhando para as coisas da nossa vida e achando que o copo está meio vazio e esquece de agradecer os mínimos detalhes, né? Um corpo perfeito, podemos enxergar, podemos ver, podemos trabalhar nossos braços, pernas, mas a gente passa o dia reclamando da vida, daquilo que eu gostaria que a minha vida fosse e não aproveitando o agora. E na verdade, eu acho que mais querendo a vida do outro do que da nossa, né? Porque nós, na verdade, nem sabemos o que seria o ideal pra gente, né? Aliás, tem uma das perguntas que é fantástica, né? Quer dizer, se a gente... O dia que o Edgar sempre fala isso, né? Se a gente soubesse pedir, já era uma grande coisa, né? Na verdade, nós nem sabemos o que nós precisamos, né? Exato. Então, gente, 334, nós estamos na primeira parte, semana que vem vamos para o período da volta, não, mas nós temos o artigo da Revista Espírita, só que ele está meio, eu imprimi, acho que ele cortou um pedacinho, mas dá para ler por aqui, ó. Mas dá para ver. Dá para ver o que é? Dá para ver, foi muito pouquinho. Qualquer coisa que for cortando, eu arrumo, eu consigo arrumar aqui pela revista mesmo, tá? Ok. Vamos lá, Revista Espírita, 1861, mês de junho, Dissertações e Ensinos Espíritas, a Intemperança, enviado pelo Sr. Sabó de Bordeaux. Deixa eu só... Lembrando, gente, agora que está conseguindo fazer a transmissão, todo o material está na nossa página, inclusive com as questões, com os artigos, a indicação de qual é o ano da revista, qual é o artigo, tá? A escolha dos bons autores é muito útil. Os que exercem autoridade sobre vós, excitando-vos a imaginação por loucas paixões humanas, apenas corrompem o coração e o espírito. Com efeito, não é entre os apologistas da orgia, da intemperança, da volúpia, entre os preconizam os prazeres materiais, que se podem aproveitar lições de melhoramento moral. Pensai, pois, meus amigos, que se Deus vos deu paixões, foi com o objetivo de vos fazer concorrer para os seus desígnios, e não para satisfazê-las como um animal. Sabei que se gastardes a vossa vida em loucos prazeres, que não deixam senão remorsos e o vazio no coração, não agis segundo os desígnios de Deus. Se vos é dado reproduzir a espécie humana, é que milhares de espíritos errantes esperam no espaço a formação dos corpos de que necessitam para recomeçar suas provas, e que, usando as vossas forças em ignóbeis volúpias, ides contra a vontade de Deus, e vosso castigo será grande. Assim, bani essas leituras das quais não tirais nenhum fruto, nem para a inteligência, nem para o aperfeiçoamento moral. Que os escritores sérios de todos os tempos e de todos os países vos façam conhecer o belo e o bem, que elevem a vossa alma para o encanto da poesia e vos ensinem o útil emprego das faculdades com que vos dotou o Criador. Felícia, filha do médium. A gente vai comentar já, deixa eu só aproveitar, a Kátia está perguntando de novo, eu ia até deixar para responder depois, mas
Aí é uma pergunta interessante para a gente não deixar no ar. Então, o que acontece de mal ou de bom em nossa vida é consequência de vidas passadas, de uma oportunidade de melhorar espiritualmente? Kátia, nós acabamos de falar, eu acho que a Alice até comentou um pouquinho antes da gente fazer a leitura da Revista Espírita. Nem tudo, e a gente não pode se responsabilizar simplesmente das existências anteriores. Muita coisa nós plantamos aqui, a maioria delas. Mas, provavelmente, algumas coisas, não tem explicação nenhuma. Eu sou uma pessoa extremamente correta, moral ilibada, faço sempre o bem e tal, e tenho muitas dificuldades em vários aspectos, em vários segmentos. Eu tenho dificuldade com filho, eu tenho dificuldade com pai, com mãe, eu tenho dificuldade de convivência, quer dizer, isso pode ser sim. Mas, de novo, aí o que você colocou no final, esse é o mais importante. É uma nova oportunidade de melhorar espiritualmente, de evoluir espiritualmente, moralmente. É isso que é o importante. Tá? Algum comentário na intemperança? Eu só ia dizer que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo, né, que fala sobre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, dado que as anteriores são de vidas passadas e as causas atuais é aquilo que eu vou semeando no meu dia a dia, né, aquilo que eu vou plantando mesmo e recolhendo ao longo do meu dia a dia. E intemperança... Intemperança, na verdade, nessa tradução do ID, depois eu não achava, você vai procurar no índice, não tem, é deboche. Então, a intemperança ele usa como deboche também, né? E aí é muito importante, aí vai cair nessa pergunta, provavelmente nisso que estão sempre perguntando, né? Quer dizer do nosso comportamento, né? Do que nós escolhemos, como é que nós conduzimos, né? Certo? Mais alguma coisa desse do... Não. Intemperança, lembra assim, o in, ele quer dizer o não, né? Falta de tempero, né? Eu não ter tempero com as coisas, em lidar com determinadas situações. Que hoje a modernidade nos chama de inteligência, né? Emocional, né? O que chama de QI, né? E o que ele fala, que eu acho que é importante, e aqui ele usa esse artigo justamente para a gente falar da encarnação, né, ou da reencarnação, e aí ela se prende, a mensagem se prende muito ao fato do sexo, né? Do simples fato de reproduzir, que se fosse para reproduzir como animal, é isso que ele fala, né? Quer dizer, então aí não tem aquela preocupação que nós falamos agora há pouquinho, de ter preparado, de saber qual que é a preocupação, senão era simplesmente uma reprodução ao léu, né? Essa que é uma das... Como se fosse um animal. Né? Exatamente, essa que é a preocupação do texto, né? E aí depois tem as observações embaixo, que eu acho que é interessante, talvez consiga esclarecer melhor. Observação. Não existe algo de profundo e de sublime nessa ideia que dá à reprodução do corpo um objetivo tão elevado? Os espíritos errantes esperam esses corpos de que necessitam para o seu próprio adiantamento, e que os espíritos encarnados estão encarregados de reproduzir, como o homem espera o produto da reprodução de certos animais para vestir-se e alimentar-se. Então aí começa a explicar tudo aquilo que a gente falou, que aí tem os questionamentos, né? Da história do sublime da reprodução e, de novo, né, os espíritos errantes, lembrando que o espírito errante é quem está desencarnado, esperam esses corpos. Nós temos uma fila lá em cima esperando, ou lá embaixo, do jeito que alguém quiser imaginar. Nós temos uma fila enorme de espírito que está esperando para encarnar. E aí o que ele fica claro nessa mensagem é o grau de importância que ele dá, de responsabilidade, de tudo mais em relação à reprodução, né? Porque e ainda ele usa o exemplo muito claro, né? De animal de novo, né? E até porque eu acho que ele está falando também dos livros, né? Que a pessoa começa a ler e aqueles da época, né? Os livros que levavam as pessoas a um romance desenfreado, né? Não quer dizer que não possa ter o sexo também sem... Não, pelo amor de Deus, gente, não vai começar a cair essas perguntas aqui, foi uma discussão eterna e tal. Não é o fato de fazer o sexo para reproduzir, não é isso.
O que ele está tentando, a mensagem que foi recebida foi em relação a isso, a leitura e a preocupação da reprodução como uma coisa extremamente importante e não ser tratada como algo ao acaso, como era aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, por isso que a relação. Okay. Então, continuando a observação, daí ressalta outro ensinamento de alta significação. Se não se admite que a alma já tenha vivido, é absolutamente necessário que seja criada no momento da formação e para o uso de cada corpo, de onde se segue que a criação da alma por Deus estaria subordinada ao capricho do homem, ou de Deus, né? E na maioria das vezes é o resultado da intemperança. Como? Todas as leis religiosas e morais condenam a depravação dos costumes, e Deus se aproveitaria disso para criar almas. Perguntamos a todo homem de bom senso se é possível que Deus se contradiga a tal ponto. Não seria glorificar o vício, desde que serviria à realização dos mais elevados desígnios do Todo-Poderoso, a criação das almas? Que nos digam se tal não seria a consequência da formação simultânea das almas e dos corpos. E seria pior ainda, se admitisse a opinião dos que pretendem que o homem procria a alma ao mesmo tempo que o corpo. Admitam ao contrário, a pré-existência da alma e toda a contradição cessa, pois o homem não procria senão a matéria do corpo, e a obra de Deus, a criação da alma imortal, que um dia dele se deve se aproximar, não mais estará submetida ao capricho do homem. É assim que, fora da reencarnação, surgem a cada passo dificuldades insolúveis e que se cai na contradição e no absurdo quando se quer explicá-las. Também o princípio da unicidade da existência corpórea, para decidir sem retorno os destinos futuros do homem, diariamente perde terreno e partidários. Então, podemos dizer com segurança que dentro de pouco tempo, o princípio contrário será universalmente admitido como único lógico, o único conforme a justiça de Deus e proclamado pelo próprio Cristo quando disse: Eu vos digo que é necessário nascer muitas vezes antes de entrar no reino dos céus. Comentário que eu já tinha feito, né? Eu acho que na verdade era só um texto para gente, quem quiser depois procurar, né? Para gente, para quiser ler com mais calma e tal. Deixa eu aproveitar. A Leia hoje está ao vivo aqui. Beijinhos, Leia. Faltou colocar no vídeo lá, depois do vídeo do Evangelho, a música da Leia. Não dá, era 7 minutos de vídeo da Ana falando, mais 5 de música com a Leia, não ia caber tudo, não. Ai, olha, Leia, Aliette, a gente pode colocar no caderno de orações. Gente, só aproveitando, quem está chegando agora, ou quem estava acompanhando, nós tivemos vários problemas no começo da transmissão e a gente não conseguiu responder e curtir as mensagens que foram aparecendo, o que deu a gente foi respondendo. Lembrando, quem está entrando a primeira vez, entra lá na página, curte, segue, que aí tem todos os estudos, tem todas as palestras, artigos, tem um monte de coisa interessante. Tem o link nosso da página do YouTube que ficam gravados os estudos e as palestras. Quem mais? As perguntas que foram feitas aqui, que não eram referentes, e hoje um pouco mais, talvez até tenha pergunta referente ao estudo, a gente não conseguiu responder. Depois a gente tenta responder do que a gente conseguiu gravar. Foi praticamente tudo no final, né? A gente só o comecinho que deu aquelas 2 caídas, a gente vai eliminar aquele comecinho. E mais algum recado? Nós estamos na campanha da Festa das Crianças já. Ficamos extremamente felizes. A pessoa não quer que eu diga o nome, mas é uma pessoa que acompanha a gente nos estudos e na palestra já há um bom tempo, do Ceará, que fez uma doação para a gente, para a Festa das Crianças. Eu fiquei super feliz, uma pessoa de longe, e que diz que tem acompanhado há um bom tempo já os estudos. Eu vejo sempre ela presente mesmo, tanto no particular como principalmente nos estudos. A Rosa Okada está falando que é de Curitiba, do Paraná. Bem-vindo, Rosa, deve ser a primeira vez. Entra lá na página que tem as informações.
Gente, mais uma vez, desculpa, a transmissão hoje foi realmente um caos. Virou de ponta cabeça, virou de lado, caiu o celular, amarramos o celular lá na cana. Mas, e ontem, estava tudo tão tranquilo que até a conexão que vinha vindo ruim ontem foi perfeita, não tivemos problema nenhum. Mas acho que deu para aproveitar, né? Acho que a gente conseguiu fazer as perguntas que tinham. Só colocar a opção aí, se eles acham que não conseguiu acompanhar, a gente retorna. Não, mas das perguntas, da 330 para frente, eu acho que a gente conseguiu fazer. Porque perdeu aquele pedacinho do começo da palestra e tudo mais. Se perdeu alguma coisa pequena. Ou então, como está disponível... então, está disponível. E aí, se faltou alguma coisa, né? Se por acaso... Depois a gente vai assistir também para ver se tem alguma coisa. Se faltou alguma coisa, depois a gente tenta retomar ou volta a tocar no assunto a semana que vem. Mas eu acho que deu pelo menos as 5 perguntas que tinha, eu acho que a gente conseguiu transmitir. Mais algum aviso? Mais algum lembrete? Nós estamos falando, a Ana falou da Leia, que ia colocar a música dela, que na verdade hoje nós colocamos na página também, para quem quiser lá. Nós começamos a fazer a divulgar o trabalho do Evangelho no Lar, e aí, infelizmente, é aqui para perto, então não dá para atender, mas qualquer dúvida a respeito do Evangelho no Lar, nós temos os trabalhadores que podem responder, que podem dar uma mão mesmo pela internet, dar uma dica, dar uma mão para esse início, que também não tem muito segredo, a gente sempre vive falando que não tem muito segredo. Acho que a dificuldade mais é começar Quem quiser procurar música mesmo do Evangelho no Lar, consegue achar na internet. Que eu falei da Lei, que eu acho a música fantástica. Então, Gente, boa noite. Moro em Arco Verde, Pernambuco. Tem muita gente, a Kátia Silene está agradecendo, a Regina Célia deve ser a primeira vez. A Kátia participou bastante. A Camila está falando que foi realmente só no comecinho. A Kátia Silene ajudou bastante. É colega de correio. Aí, Gervásio está falando que o áudio foi bom. É Kátia Silene? Será que é colega dele? Se ela trabalhou no correio... Kátia Silene Santos Menezes. A Alice está falando que talvez você seja colega no trabalho dela do correio. Gente, obrigado pela participação. Desculpe mais uma vez esse transtorno todo, mas algumas pessoas falaram que realmente o problema foi no comecinho. Vamos tentar resolver para não ter mais essas atrapalhadas todas aí que acabam, mas no fim a gente conseguiu. Muita gente que não quer que vá, mas nós vamos. Nós somos mais chatos do que eles. Nós somos muito mais insistentes do que eles. Vamos fazer a oração final? Vamos então fazer a oração. Vamos concentrando os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai. Pai de misericórdia infinita, muito obrigada, Senhor, por todas as dádivas que temos recebido, por este grupo, Senhor, maravilhoso, em que nós vamos crescendo, vamos aproveitando cada momento para nosso aprendizado espiritual. Permita, Senhor, que Jesus, nosso Mestre querido, e seus mensageiros possam nos abençoar neste momento, abençoando também a todos aqueles, Senhor, que não puderam estar presentes, a todos aqueles que estão à distância nos acompanhando, a cada um de nossos familiares. Também, Senhor, que as vossas bênçãos possam se estender a todos aqueles que pediram orações, que estão pedindo vibrações, que neste momento se concentrem em seus familiares, naquilo que mais necessitam, visualizando a figura de Jesus à beira do lago de Genezaré, onde ele falava sobre o seu evangelho, onde ele curava os doentes, aliviava as dores daqueles que estavam sofrendo e, sobretudo, consolava, trazendo a sua luz bendita, em que apenas pelo seu olhar
sentia-se a vibração de amor e de paz que chegava a cada um que dele se aproximava. E neste momento, sentimos também estas vibrações, esta brisa suave, passando a cada um de nós. Sentimos o toque suave dessa luz do Cristo que vai tomando conta de nosso corpo, de nossa alma, em que vamos nos sentindo abençoados, próximos desta luz bendita. E a nossa gratidão e o nosso desejo do bem que vai crescendo em nossos corações, e nesse desejo do bem abraçamos os nossos próximos, a nossa família. Desejamos que cada um na humanidade, que todos os países possam conviver em paz, que possa a alegria tomar conta do coração das criaturas e que nos unamos como irmãos, porque por irmãos fomos criados, viemos do mesmo Pai. E neste sentido, Senhor Jesus, que o nosso coração possa vibrar amor a todas as criaturas, desejando esta paz na terra, este bem enorme. Rogamos, Jesus, que nos acompanhe, nos proteja e nos ilumine sempre, fortalecendo a nossa vontade de melhorar e de te servir, que possamos vencer os nossos defeitos e mazelas, desenvolvendo as virtudes por meio do Evangelho. Não nos esqueçamos de orar e vigiar. E assim, inebriados desta sua luz, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje e dando graças a Deus, e que assim seja. Assim seja. Só aproveitar aqui que eu mais muito. Regina, você participou, gostaria de informações sobre os trabalhos? Na página Sem Espírito Amigos do Bem no Facebook tem todas as informações, horários e tudo mais. Neide, a mesma coisa. Nossa, quero conhecer mais. Entra lá na página, tem bastante informação, todos os estudos e palestras e o link tem o link da página do YouTube também. Mas na página no Facebook, essa que vocês acessaram que nós fizemos a transmissão, se entrar lá no Amigos do Bem, tem todas as informações, tem os horários, tem as atividades e tem aonde entrar no particular, qualquer coisa que queira perguntar no particular para a gente tentar responder, para a gente tentar ajudar de alguma forma, tá lá. Tá bom? E olha, surpreendente. Com todos os problemas, a quantidade de... 60 Isso ao vivo o tempo todo, hoje, com a média de 60, 50, 70 pessoas participando. Isso levando rasteiro, hein? Isso, telefone caindo, quebrando tudo.